FGV, 2022, Técnico Judiciário, TRT 13ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. Analise as afirmativas a seguir sobre a ferramenta de monitoramento Zabbix. Primeira. Descobre automaticamente dispositivos na rede por meio da varredura de um range de IP definidos. Segunda. Coleta dados com intervalos personalizados, inclusive com agendamento exato do momento da coleta. Terceira. Recebe por meio de API RESTful as traps SNMP dos dispositivos monitorados. Está correto o que se afirma em A. Primeira, apenas. B. Segunda, apenas. C. Terceira, apenas. D. Primeira e segunda, apenas. E. Primeira, segunda e terceira. Primeira. Descobre automaticamente dispositivos na rede por meio da varredura de um range de IP definidos. Correto. O Zabbix utiliza uma técnica chamada de varredura de rede para identificar dispositivos conectados. Essa técnica consiste em enviar uma solicitação de busca para cada endereço de IP em um intervalo, range, definido. As respostas dos dispositivos são então capturadas e contêm dados sobre o nome, tipo, sistema operacional e serviços em execução. Segunda. Coleta dados com intervalos personalizados, inclusive com agendamento exato do momento da coleta. Correto. A coleta de dados em intervalos de tempo personalizados é uma funcionalidade presente no Zabbix que auxilia o monitoramento consistente, eficiente e atualizado, pois é possível agendar os intervalos de captura. Terceira. Recebe por meio de API RESTful as traps SNMP dos dispositivos monitorados. Errado. O Zabbix não utiliza a API para receber as traps SNMP, mas sim o próprio protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol. Essas traps são armadilhas presentes nos dispositivos que são disparadas quando determinado evento acontece. Dessa maneira, em situações específicas previamente configuradas, os dispositivos monitorados podem enviar informações através do SNMP para o Zabbix. Logo, está correto o que se afirma em 1 e 2 apenas. Letra D. FEPESE, 2022, Analista de Sistemas, Celesc, Infraestrutura, Operação e Segurança. Assinale a alternativa correta sobre SNMP. A. Trabalha sobre TCP para garantir que o monitoramento dos ativos seja confiável através do controle de transmissão que inexiste no UDP. B. Trabalha diretamente sobre IP e não requer um protocolo de transmissão, pois o controle da transmissão ocorre diretamente no nível das requisições SNMP. C. Pode trabalhar tanto com TCP quanto com UDP, com a vantagem de o primeiro ser mais confiável e o último ter melhor desempenho. D. É um protocolo da camada de internet cujas requisições trafegam diretamente sobre a camada de enlace, uma vez que o monitoramento SNMP inclui a camada de rede. E trabalha sobre UDP pois o controle de transmissão do TCP não é necessário já que toda requisição SNMP deve gerar uma resposta do destino. Resolução A. Errado. O SNMP trabalha sobre o protocolo UDP. O sistema do protocolo SNMP é formado por agente SNMP e sistema de gerenciamento SNMP. O funcionamento é simples. O agente SNMP é um software instalado nos equipamentos de rede que mantém contadores internamente sobre o status dos equipamentos. Já o sistema de gerenciamento também é um software com a função de solicitar informações aos agentes SNMP, interpretá-las e apresentá-las ao usuário. Ou seja, há uma solicitação e resposta, com isso não é preciso utilizar o TCP para garantir confiabilidade. B. Errado. Trabalha sobre o protocolo UDP, não IP. C. Errado. Assim como dito anteriormente, não há a necessidade de uso do protocolo TCP, apenas UDP. D. Errado. O SNMP é um protocolo utilizado na camada de aplicação. I. Correto. O protocolo SNMP opera nas portas 161 e 162 e utiliza o protocolo UDP. Não é necessária a confirmação de entrega e recebimento do TCP,
pois requer apenas uma comunicação entre agente SNMP e sistema de gerenciamento SNMP mediante requisição do sistema e resposta do agente, instalado no equipamento de rede. Gabarito, letra I. Vonesp, 2021, Analista, PB Saúde, Rede, Sistemas e Software. Com relação ao protocolo SNMP e ao padrão ROM, assinale a alternativa correta. A. O SNMP especifica as variáveis oferecidas por um sistema gerenciado, enquanto o ROM não. B. O padrão ROM é definido como uma MIB, Management Information Base, do SNMP. C. O SNMP opera na camada de rede no contexto da arquitetura TCP/IP, enquanto o ROM opera na camada de aplicação. D. O ROM trabalha com uma MIB organizada de forma hierárquica, enquanto no SNMP a base não é hierárquica. E. O SNMP não suporta o envio de notificações assíncronas partindo do agente para o gerente, enquanto o ROM apresenta esse suporte. Protocolo SNMP. O SNMP, Simple Network Management Protocol, é um protocolo de gerenciamento de redes amplamente utilizado para monitorar e gerenciar dispositivos e equipamentos de rede, como roteadores, switches, servidores, impressoras e outros dispositivos de infraestrutura de rede. Padrão ROM. O ROM, Remote Monitoring, é um padrão de gerenciamento de rede definido pelo grupo de trabalho da IETF, Internet Engineering Task Force, com o objetivo de fornecer recursos de monitoramento remoto e diagnóstico para dispositivos de rede, como roteadores e switches. A. Errado. Sim, isso também se aplica ao ROM. O ROM permite que os administradores de rede coletem informações detalhadas sobre o tráfego e o desempenho da rede, mesmo em dispositivos distribuídos em diferentes locais. B. Correto. O padrão ROM, Remote Monitoring, é definido como uma MIB, Management Information Base, do SNMP, Simple Network Management Protocol. Uma MIB é uma estrutura de dados hierárquica que contém informações gerenciáveis sobre dispositivos de rede, e o SNMP é o protocolo de gerenciamento de rede usado para acessar e manipular essas informações. C. Errado. O SNMP opera na camada de aplicação do modelo OSI. D. Errado. Ambas trabalham com uma MIB hierárquica. I. Errado. O SNMP suporta, sim, o envio de notificações assíncronas, também conhecidas como SNMP Traps, partindo do agente para o gerente. Gabarito, letra B. Sesgran Hill, 2021, Técnico Científico, BASA, Tecnologia da Informação. O SNMP, Simple Network Management Protocol, é utilizado para viabilizar a troca de informações de gerenciamento entre um gerente e um agente. O formato e a estrutura das informações de gerenciamento no SNMP são definidos pelo A. UTF, B. RDF, C. SGML, D. XML e SMI. O SNMP é um protocolo do nível de aplicação que, de fato, funciona a partir dos conceitos de gerentes e agentes. Os gerentes são hostes responsáveis por controlar os agentes, monitorando e gerenciando a rede a partir de outros dois protocolos a ele relacionados, o SMI, Estrutura de Informações, e o MIB, Base de Informações de Gerenciamento. A. UTF. Alternativa errada. O UTF, do inglês Unicode Transformation Format, é uma espécie de codificação para representar de forma universal caracteres variados, inclusive de diferentes idiomas. B. RDF. Alternativa errada. Trata-se de uma arquitetura abstrata de metadados criada com a finalidade de permitir a descrição, representação de recursos www dos mais diversos tipos. C. SGML. Alternativa errada. A SGML, do inglês Standard Generalized Markup Language, é uma metalinguagem para tratar dados estruturados, que permite a combinação de diversos tipos de documentos, vídeos, textos, dados relacionais, etc., bem como a realização de marcações. D. XML. Alternativa errada. Na verdade, XML, do inglês Extensible Markup Language,
é uma linguagem que trata de informações estruturadas, desenvolvida pela W3C para auxiliar na automatização do processamento de conteúdos na web. E SMI. Alternativa correta. O SMI, do inglês Structure of Management Information, protocolo auxiliar do SNMP, nomeia objetos, define tipos de dados que ele armazenará e trata também da sua codificação. Ou seja, de fato, trata do formato e da estrutura das informações de gerenciamento no âmbito do SNMP. Portanto, gabarito, alternativa I. Sustente, 2021, estagiário, TJ Pernambuco, Ciências da Computação. A figura abaixo mostra a arquitetura geral de um sistema de gerência de redes. A partir da análise desta figura, marque a alternativa incorreta. A. Essa arquitetura constitui dos componentes da rede que precisam operar adequadamente para que a rede ofereça os serviços para os quais foi projetada. B. A arquitetura geral de um SGR deve possuir um software especial, agente, para permitir que sejam gerenciados remotamente. C. Um agente permite a monitoração e o controle de um componente por uma ou mais estações de gerência, respondendo às solicitações dos indicadores solicitados, exemplos, hardware, software. D. Apresentar um software, gerente, que conversa diretamente com os agentes nos componentes gerenciados, com o objetivo de monitorá-los ou controlá-los. E. Polling, varredura, e trappings, notificações, não fazem parte desse tipo de arquitetura. Resolução A. Correto. Os sistemas de gerenciamento de rede são projetados para gerenciar de dispositivos físicos, hardware, aplicações e serviços, software, por meio de protocolos de comunicação. Cada componente deve ser capaz de realizar suas funções designadas para que o serviço de rede em sua totalidade seja confiável e eficiente. B. Correto. A arquitetura do sistema de gerenciamento de rede pode ser definida por 4 elementos. 1. Dispositivos gerenciáveis, equipamentos que compõem a rede e estão sujeitos ao gerenciamento, incluindo, mas não se limitando a, roteadores, comutadores e servidores. 2. Plataformas de gerenciamento, aplicações ou softwares que atuam como agentes ou interfaces de gerenciamento, permitindo a administração dos dispositivos de rede. 3. Protocolos de gestão de rede, protocolos utilizados para facilitar a comunicação e troca de informações de gerenciamento, como o SNMP, comum para essa finalidade. 4. Dados de gerenciamento, informações recolhidas, processadas e armazenadas em bancos de dados, EIS, MIB, as quais são essenciais para o gerenciamento eficaz dos dispositivos em uma rede. Assim, a arquitetura de um SGR deve possuir um software especial, agente, instalado nos dispositivos gerenciados, tal como os agentes SNMP presentes em roteadores, que atuam na coleta dados de tráfego. Segundo Alexander Klein, os elementos da rede devem fornecer um software que implemente a interface de gerenciamento. Este software fornece efetivamente o intermediário entre o gerenciador externo e o dispositivo gerenciado. Geralmente nos referimos a esse software como agente de gerenciamento. C. Correto. Agentes de gerenciamento de rede oferecem monitoração e controle sobre os componentes da rede. Eles operam em resposta às solicitações das estações de gerência, fornecendo dados sobre o desempenho e a saúde de sistemas de hardware e software. Conforme Alexander Klein, gerente e agente são termos importantes na linguagem de gerenciamento de rede, referem-se aos sistemas que gerenciam, gerente, e aos sistemas que são gerenciados, agentes. O agente corresponde a um servidor e o gerente a um cliente. D. Correto. O software gerente atua como ponto central de comando e controle em um SGR. Ele interage diretamente com os agentes para coletar dados, executar configurações e gerenciar os componentes da rede. De acordo com Alexander Klein, para ser gerenciado, um elemento de rede deve oferecer uma interface de gerenciamento através da qual um sistema de gerenciamento possa se comunicar com o elemento de rede para fins de gerenciamento. Por exemplo, a interface de gerenciamento permite que o sistema de gerenciamento envie uma solicitação ao elemento de rede. Pode ser, por exemplo, uma solicitação para configurar uma subinterface, para recuperar dados estatísticos sobre a utilização de uma porta ou para obter informações sobre o status de uma conexão.
Da mesma forma, o elemento de rede pode enviar informações ao sistema de gerenciamento, como uma resposta a uma solicitação, mas também informações não solicitadas, como quando ocorreu um evento inesperado, por exemplo, a falha de um ventilador ou um buffer overflow. Consequentemente, durante o gerenciamento da rede, ocorre a comunicação de gerenciamento. A comunicação de gestão é inerentemente assimétrica. Uma aplicação de gestão desempenha o papel de um gestor responsável pela gestão, e o elemento de rede desempenha o papel de agente que apoia o gestor, respondendo às suas solicitações e notificando proativamente sobre situações inesperadas. Eventose, polling, varredura e trappings, notificações, não fazem parte desse tipo de arquitetura. Errado. Na realidade, um sistema de gerenciamento de redes normalmente implementa varreduras, pollings e notificações, trappings. Esses dois mecanismos são utilizados para observar e coletar dados de maneira periódica, além de notificar os gerentes quando determinados eventos ocorrem, respectivamente. Talvez o tipo mais comum de interação de gerenciamento de solicitação-resposta envolva solicitações de informações por parte de um gerente, nas quais o gerente interroga o agente. Isso também é conhecido como polling. O padrão básico é muito simples. O gerente pede ao agente uma ou mais peças específicas de informações gerenciais. O agente verifica a validade da solicitação e recupera as informações solicitadas. Uma trap é usada para transmitir um evento de um agente a um gerente. Não está confirmado, ou seja, não se espera que o gerente envie uma resposta de volta ao agente. A interceptação inclui as seguintes informações: quem está emitindo a interceptação, o que ocorreu, quando ocorreu, informações adicionais. Logo, a alternativa incorreta é letra I. Sustente, 2021, estagiário, TJ Pernambuco, Ciências da Computação. Considere a figura que descreve a arquitetura da estação de gerência de redes e analise as afirmativas. Primeira, a arquitetura geral do sistema de gerenciamento de rede é baseada no modelo gerente-agente. Segunda, a arquitetura geral do sistema de gerenciamento de rede possui 4 componentes básicos: elementos gerenciados, estações de gerência, protocolos de gerência e informações de gerência. Terceira, deve possuir um software especial, agente, para permitir que seja gerenciado remotamente. Estão corretas apenas as afirmativas A, primeira; B, segunda; C, terceira; D, primeira e segunda; E, primeira, segunda e terceira. Resolução: primeira, a arquitetura geral do sistema de gerenciamento de rede é baseada no modelo gerente-agente. Correto. A arquitetura representada na imagem descreve um sistema de gerenciamento de rede que opera com base no modelo gerente-agente. Neste sistema, a estação de gerência, gerente, centraliza armazenamento, BD, ou base de dados, e processamento de dados, plataforma, relacionados aos dispositivos da rede. Por outro lado, o agente é o elemento gerenciado, responsável por realizar a interface com o gerente, fornecendo dados e métodos de controle remoto para configuração e manutenção. Segunda, a arquitetura geral do sistema de gerenciamento de rede possui 4 componentes básicos: elementos gerenciados, estações de gerência, protocolos de gerência e informações de gerência. Correto. A arquitetura do sistema de gerenciamento de rede pode ser definida por 4 elementos, de fato. Nesse sentido, temos, primeiro, elementos gerenciados, dispositivos de rede que serão gerenciados, como roteadores, switches, servidores, etc. Segundo, estações de gerência, aplicações, softwares, agentes ou plataforma de gerenciamento. Terceiro, protocolos de gerência, protocolo de rede responsável pelo gerenciamento, tal como o SNMP, utilizado para troca de informações. Quarto, informações de gerência, dados coletados e armazenados no DB, ou BD, base de dados, que fornecem informações para o gerenciamento dos dispositivos na rede. Terceira, deve possuir um software especial, agente, para permitir que seja gerenciado remotamente. Correto. O agente é o elemento gerenciado.
Tal agente deve possuir um software com suporte ao protocolo de gerenciamento e a capacidade de ser gerenciado remotamente. Assim, é necessário fornecer meios para a coleta e armazenamento das informações que serão utilizadas para manutenção pelo gerente. Gabarito, letra I. IBFC, 2023, Técnico, Universidade Federal da Paraíba, Tecnologia da Informação. Relacione os protocolos da coluna superior 1, 2 e 3 com a respectiva funcionalidade da coluna inferior A, B e C. 1. CIFS. 2. LDAP. 3. SSH. A. Usado principalmente para fornecer acesso compartilhado a arquivos, impressoras e portas seriais. B. Protocolo de rede criptográfico para operação de serviços de rede de forma segura sobre uma rede insegura. C. Padrão de indústria para acessar e manter serviços de informação de diretório distribuído sobre uma rede de protocolo da Internet, IP. A. 1A, 2C, 3B. B. 1B, 2C, 3A. C. 1B, 2A, 3C. D. 1C, 2A, 3B. E. 1A, 2B, 3C. 1. Explicação. O protocolo CIFS, como Internet File System, é um protocolo de rede utilizado principalmente para compartilhamento de arquivos e recursos em redes locais, LANs, e em redes de armazenamento em nuvem. Também é conhecido como SMB, Server Message Block, ou SMB de CIFS. 2. Explicação. O protocolo LDAP, League Directory Access Protocol, é um protocolo de aplicação utilizado para acessar e manter serviços de informações de diretório distribuído sobre uma rede de protocolo da Internet, IP. O LDAP é uma maneira padrão e eficiente de consultar e atualizar informações em diretórios, como informações de usuários, grupos, computadores, contatos e outros objetos de rede. 3. Explicação. O protocolo SSH, Secure Shell, é um protocolo de rede criptográfico projetado para operar serviços de rede de forma segura em uma rede insegura, como a Internet. Ele fornece uma forma segura de comunicação entre dois sistemas, permitindo acesso remoto a servidores e dispositivos de forma criptografada e autenticada. Logo, temos a sequência correta: A, 1A, 2C, 3B. Gabarito, letra A. FGV, 2023, Analista, DPR Rio Grande do Sul, Apoio Especializado, TI, Segurança da Informação. Aline, analista de TI de uma empresa, deve fazer um relatório apresentando vantagens e desvantagens do LDAP. Em seu relatório, Aline escreve que o LDAP é A. Dependente de uma plataforma específica, B. Seguro, por utilizar encriptação na comunicação, C. Pouco amparado pela indústria devido à falta de um padrão, D. Flexível, podendo ser usado com aplicações distribuídas, E. Proprietário, sendo necessária a aquisição de licenças para uso. Vamos analisar cada alternativa. A. Errado. O LDAP, League Directory Access Protocol, é um protocolo de acesso a diretórios e não é dependente de uma plataforma específica. Ele é amplamente utilizado em sistemas operacionais e aplicativos de diferentes plataformas. B. Errado. O LDAP pode ser configurado para usar criptografia na comunicação, tornando-a segura. No entanto, essa segurança não é uma característica inerente ao LDAP, mas sim uma configuração que pode ser implementada. C. Errado. O LDAP é um protocolo bem estabelecido com padrões definidos. É amplamente utilizado na indústria para gerenciamento de diretórios e autenticação. D. Esta afirmação é verdadeira. O LDAP é flexível e pode ser utilizado com aplicações distribuídas. Ele fornece um meio eficaz de armazenar e recuperar informações de diretórios em um ambiente distribuído. E, errado. O LDAP é geralmente implementado em software de código aberto e não requer a aquisição de licenças para uso. Existem implementações de servidor LDAP de código aberto, como o OpenLDAP. Portanto, a alternativa correta é a letra D, pois o LDAP é flexível e pode ser usado com aplicações distribuídas. Gabarito, letra D. Quadrix, 2023,
Administrador de Redes, CRM Minas Gerais. Assinale a alternativa que apresenta o comando que é usado para verificar, pesquisar, informações no LDAP, Legal Vague Directory Access Protocol. A. LDAP-CARCH. B. LDAP-AD. C. LDAP-DELETE. D. LDAP-MODIFY. I. LDAP-COMPARE. Aqui está a explicação de cada alternativa. A. LDAP-CARCH. Correto. Este é o comando correto para verificar, pesquisar, informações no LDAP. Ele é usado para realizar consultas e pesquisas no diretório LDAP e recuperar informações com base em critérios específicos. B. LDAP-AD. Errado. Esse comando é usado para adicionar novos registros ou entradas ao diretório LDAP. Não é usado para pesquisar informações. C. LDAP-DELETE. Errado. Este comando é usado para excluir entradas ou registros do diretório LDAP. Ele não se destina a pesquisar informações. D. LDAP-MODIFY. Errado. O comando LDAP-MODIFY é utilizado para modificar entradas existentes no diretório LDAP. Não é usado para pesquisar informações. I. LDAP-COMPARE. Errado. Este comando é usado para comparar um valor de atributo com um valor especificado no diretório LDAP, mas não é apropriado para pesquisar informações no diretório. Portanto, a alternativa correta é a letra A. LDAP-CARCH, pois é o comando apropriado para realizar pesquisas e consultar informações no LDAP. Gabarito. Letra A. Fundatec, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, IFC. Serviços de diretório são frequentemente utilizados para manter informações sensíveis em sistemas críticos como serviços de controle de domínio, servidores DNS, mecanismos de controle de acesso e infraestrutura de chaves públicas. Nesse sentido, o LDAP, Legal Vague Directory Access Protocol, se destaca. Assinale a alternativa correta quanto a esse serviço. A. Protocolo de aplicação fechado e suportado pela indústria com limitações significativas. B. Protocolo mais difundido e utilizado no suporte à segurança e interoperabilidade de sistemas. C. Amplamente utilizado, exceto para os serviços de rede como e-mail, DNS e DHCP. D. Possui muita eficiência das consultas, embora pouca flexibilidade de uso. E capacidade de dificultar a escalabilidade e a disponibilidade dos serviços de diretório. Resolução A. Errado. O LDAP, ou Legal Vague Directory Access Protocol, é um protocolo aberto desenvolvido para gerenciamento de diretórios que oferece muita flexibilidade e poucas limitações de interoperabilidade. B. Correto. Como citado, o LDAP possui diversas vantagens, dentre elas, a leveza, flexibilidade e capacidade de adaptação entre plataformas. Isso significa que permite o acesso de diretórios de diversas aplicações, independentemente da sua estrutura de diretórios. C. Errado. O LDAP é flexível e permite integração com qualquer serviço que exija facilidade para acesso a diretórios, podendo ser usado em conjunto com muitos serviços, incluindo servidores web, de e-mail, de DNS e até DHCP, desde que seja configurado seu esquema para acessar tais diretórios. D. Errado. O LDAP é otimizado para leituras rápidas e consultas devido ao seu modelo de dados hierárquico e à capacidade de indexação. Isso é possível devido à utilização do esquema, o qual pode ser definido e personalizado para se adaptar aos requisitos específicos dos sistemas e aplicações. E, errado. Dentre suas características está uma alta capacidade de escalabilidade, principalmente por utilizar um modo de operação hierárquica que permite uma capacidade de indexação eficaz. Cabe destacar que o LDAP adota técnicas avançadas, como a fragmentação horizontal, que melhora o acesso distribuído entre vários servidores e, consequentemente, amplia sua escala e disponibilidade. Gabarito, letra B.